Você já parou para pensar que existe um único versículo da Bíblia que sozinho é capaz de desmontar toda a base da reforma protestante? Pois é. Está lá, escrito de forma clara e direta, sem precisar de malabarismos teológicos. Tiago, capítulo 2, versículo 24. E o texto diz exatamente assim: Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora me diga, como alguém que defende a salvação somente pela fé, sem nenhuma obra, consegue lidar com isso? A resposta é simples: não consegue. Tanto é que o próprio Lutero, o pai da Reforma, chamou a carta de Tiago de Epístola de Palha. Ou seja, para defender sua doutrina inventada, precisou desqualificar um livro inspirado da palavra de Deus. E aí eu pergunto, quem tem autoridade para decidir quais partes da Bíblia valem ou não? Lutero? Ou a igreja que recebeu e guardou as Escrituras desde o início? O problema é que milhões de pessoas hoje repetem sem pensar a famosa frase somente a fé, como se fosse um versículo bíblico. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu já aceitei Jesus, já tenho fé, então já estou salvo. Não preciso de igreja, não preciso de sacramentos, não preciso de nada além da minha fé. Parece bonito, parece fácil, mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? É aqui que entra o choque. Porque quando você abre a palavra de Deus, não encontra esse tal somente a fé. Pelo contrário, o que você encontra é Tiago dizendo explicitamente que a justificação não é só pela fé. Então, quem está certo? Lutero e sua interpretação particular ou a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo? Repare que o erro de Lutero não foi dizer que a fé é necessária. Claro que a fé é necessária. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, como ensina a carta aos Hebreus. O problema é que ele adicionou um somente que a Bíblia nunca colocou. É como se fosse um golpe de edição no Evangelho. Deus disse uma coisa, mas Lutero resolveu completar a frase do jeito que achava melhor. Imagine alguém mexendo numa lei, tirando uma palavra e colocando outra, mudando todo o sentido. É exatamente isso que aconteceu. E pior, até hoje, 5 séculos depois, esse erro continua sendo repetido como se fosse verdade absoluta. Agora pense comigo. Se a salvação fosse realmente só pela fé, sem nenhuma obra, sem nenhuma resposta prática do homem, como explicar as palavras de Jesus em Mateus 25, na cena do juízo final? Ele não diz: "Vinde, benditos, porque vocês acreditaram." Ele diz: "Vinde, porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes, preso e me visitastes." Ou seja, a salvação é julgada pelas obras, pelo amor concretizado em ações. Claro que não são obras vazias, feitas sem fé, mas também não é uma fé morta, sem frutos. E Tiago mesmo insiste: a fé sem obras é morta. Uma árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o ensino bíblico é um equilíbrio. Fé e obras, juntas, como 2 asas que nos levam a Deus. Mas então, por que esse detalhe incomoda tanto o protestantismo? Porque desmonta o pilar que sustenta toda a ideia de reforma. Lutero precisava de um argumento contra a Igreja Católica, contra os sacramentos, contra a autoridade do Papa. E a forma que encontrou foi simplificar. Basta ter fé, o resto não importa. Só que a Bíblia não diz isso. Então, quando Tiago aparece e mostra claramente o contrário, o que Lutero faz? Ataca a carta. É quase como uma criança que perde no jogo e resolve chutar o tabuleiro. Só que aqui não estamos falando de brincadeira. Estamos falando de salvação eterna. Agora eu te pergunto: quem tem mais credibilidade? A Igreja Católica, que por 2000 anos preservou a mesma fé e a mesma Bíblia, canonizada pelo Espírito Santo no século IV, ou Lutero, que só apareceu no século XVI e já começou cortando pedaços da Escritura que não lhe agradavam?
Você percebe a gravidade disso? Se cada pessoa pudesse decidir qual livro ou qual versículo aceitar, o que sobraria da Bíblia? No fundo, esse é o resultado da própria lógica protestante. Cada um se torna seu próprio papa. Cada um monta sua própria igreja. Cada um escolhe o que acredita. É por isso que existem hoje mais de 40.000 denominações diferentes, todas dizendo "eu sigo a Bíblia", mas todas se contradizendo. O mesmo Espírito Santo inspiraria divisões? O mesmo Espírito que conduziu os apóstolos geraria confusão? Claro que não. Aqui está a grande verdade. Tiago 2:24. Não contradiz a Igreja Católica. Pelo contrário, confirma exatamente o que a Igreja sempre ensinou. A salvação é graça de Deus. É dom gratuito, mas essa graça exige a nossa cooperação. Não é pela nossa força que somos salvos, mas também não é sem a nossa resposta. É como uma dança. Deus dá o passo, mas espera que nós acompanhemos. Ele estende a mão, mas cabe a nós segurar. É por isso que São Paulo também fala em Filipenses 2. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ora, se fosse apenas fé, sem nada de nossa parte, por que São Paulo falaria em desenvolver a salvação? Porque a vida cristã é um caminho, é uma perseverança até o fim, não um passe mágico de palavras. E mais, quando olhamos para a história da igreja primitiva, percebemos que nenhum cristão dos primeiros séculos acreditava em somente a fé. Todos, sem exceção, falavam da importância da fé acompanhada de obras de caridade, da vida em comunidade, dos sacramentos. Santo Inácio de Antioquia, no ano 100, dizia que fora da igreja não há salvação. São Justino, no século II, falava da necessidade do batismo. Santo Irineu, no século III, dizia que Cristo nos salvou para que nossas obras se tornassem dignas diante de Deus. Ou seja, os primeiros cristãos nunca separaram fé de obras. Essa separação foi uma invenção tardia, uma novidade, e toda novidade em matéria de fé é suspeita, porque a verdade de Cristo é eterna e imutável. Então, no fundo, a grande pergunta é: você vai seguir a Bíblia ou vai seguir Lutero? Porque aqui não tem como conciliar. Tiago 2:24 é direto. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É a palavra de Deus. Lutero dizia, somente pela fé. E aí, quem está certo? Essa decisão é séria, porque dela depende a sua salvação. Não adianta dizer, mas eu sinto no coração que é assim. Não é o seu coração que decide a verdade, é Cristo. Não é a sua opinião que define o Evangelho, é a igreja fundada por Jesus. E essa igreja é a católica, a única que nunca precisou arrancar páginas da Bíblia para justificar suas doutrinas. Agora, eu quero que você pense comigo. Quantos protestantes já te disseram que a Igreja Católica contradiz a Bíblia? Pois bem, aqui está a ironia. Nesse caso, quem contradiz a Bíblia é exatamente a Reforma Protestante. O somente a fé não vem da palavra de Deus. É uma invenção humana. E se alguém te apresenta um evangelho diferente daquele pregado pelos apóstolos, como diz São Paulo em Gálatas, que seja anátema. Forte, não é? Mas é a verdade. E aqui eu encerro com um convite. Não tenha medo de confrontar a palavra de Deus com aquilo que você acredita. Se você é católico, reafirme sua fé. A igreja tem a plenitude da verdade, e a Bíblia confirma isso. Se você é protestante, tenha coragem de se perguntar, será que eu não fui enganado por uma tradição de homens? Será que eu não estou repetindo frases de Lutero sem perceber que a própria Bíblia as desmente? A verdade está diante de você. Tiago 2:24. Não pode ser apagado. Ele é uma pedra no sapato de quem insiste no somente a fé. Mas para quem busca sinceramente a verdade, ele é uma luz, um sinal claro de que a fé católica é a fé dos apóstolos. Então, meu amigo, se essa mensagem fez sentido para você, não pare aqui. Aprofunde-se.
Descubra mais sobre a verdadeira fé que Cristo deixou. Assista também os outros vídeos do canal, onde mostramos com Bíblia, história e razão que a Igreja Católica é a única fundada por Jesus. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, compartilha este vídeo, porque existem muitos irmãos sinceros lá fora que precisam conhecer essa verdade. E quem sabe, através de você, uma alma pode ser resgatada do erro.